Zona Rural de Ipuaçu, Santa Catarina. Na manhã do dia 3 de novembro de 2025, pessoas que costumam passar em determinado ponto da rodovia SC 480, a mais ou menos 70 quilômetros de Chapecó, avistaram algo que os deixou intrigados. Um círculo enorme com figuras triangulares em seu interior havia sido desenhado numa plantação de trigo numa fazenda particular. Será que foi o proprietário quem resolveu fazer aquele desenho ou era mais um daqueles enigmáticos agroglifos? Os agroglifos, ou círculos nas plantações, são formações supostamente não naturais de tamanhos consideráveis caracterizadas pelo achatamento pré-determinado das plantas de uma cultura, como trigo, soja, cana, capim e outras. Essas marcas geralmente resultam em desenhos ou símbolos com certa complexidade, isto é, não são desenhos aleatórios e certamente surgem de algum pensamento criativo. Agora, como é ou com que é feito? Bem, ninguém nunca presenciou o momento e ninguém tem a mínima ideia de como é feito. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bem, mas teorias sobre como é feito há muitas. Essas não faltam. E vão desde fé ao consenso científico. Apesar de muitos alegarem causas sobrenaturais ou origens alienígenas como explicação para o fenômeno, o consenso científico é de que quase todos os casos são feitos pelo homem, com umas poucas exceções, possivelmente formadas por fenômenos naturais ou meteorológicos. Em Ipuaçu, por exemplo, não é a primeira vez que isso acontece. O primeiro caso de agroglifo na região foi registrado em 2008 e, desde então, normalmente entre os meses de outubro e novembro, têm surgido outros símbolos e, com isso, atraído curiosos e até mesmo turistas. Por outro lado, não é uma cidade preparada para o turismo, muito menos do tipo que envolve propriedades privadas, geralmente voltadas à produção agropecuária. Mesmo assim, isso não deixa de chamar a atenção. E nesse início de novembro, mais um agroglifo surgiu, e dessa vez à vista de muita gente que passa ali pela rodovia SC 480, que conecta diversos municípios a Ipuaçu, uma via com um movimento considerável. É claro que a primeira pergunta que vem à nossa mente é: como algo tão grande foi feito tão rapidamente e sem testemunhas? Alguém deve ter visto, pelo menos deveria. Assim como os outros, esse agroglifo tinha entre 40 a 50 metros de diâmetro, é muita coisa. E tão perfeito é o seu desenho, com certeza demoraria muitas horas para ser feito, e por máquinas que deveriam ser vistas e ouvidas por muita gente. Segundo uma reportagem feita por um canal aberto, a primeira testemunha foi um ouvinte de uma rádio local, que filmou e enviou as imagens imediatamente para a radialista Kelly Camilotti, que reuniu sua equipe e partiu diretamente para o local. Chegando lá, mesmo antes do proprietário da fazenda, o Sr. Ilvo. As imagens feitas pela repórter enquanto anda literalmente na parte afetada, ou melhor, desenhada, mostram que não há quaisquer sinais de que aquilo tenha sido feito por mãos humanas. E se foi, quantos braços foram necessários para fazer aquilo? Quanto tempo demoraram para fazer o desenho? E ainda mais, com tanta perfeição. O Sr. Ilvo, que também foi entrevistado pela rede de TV, disse viver na fazenda há 53 anos e, em sua propriedade, jamais tinha acontecido tal evento. Mas essa não foi a primeira vez que isso ocorreu na região em volta. Ipuaçu tem mais de 10 ocorrências de agroglifos desde 2008 e nenhum deles foi explicado convincentemente. Aliás, não foram explicados nem no Brasil nem no mundo, já que casos assim ocorrem com uma certa frequência em outros lugares, você já deve ter ouvido falar, como o Reino Unido, Austrália, nos Estados Unidos e em outros países também. Alguns deles até acabam sendo explicados por forças humanas ou naturais, mas quando algum agroglifo tão perfeito como este de Ipuaçu é encontrado, ninguém consegue satisfazer as dúvidas que surgem. Sendo assim,
cai na malha dos mistérios insolucionáveis, até que se prove a verdadeira origem desses símbolos. Ipuaçu, que fica distante da capital Florianópolis, a 538 quilômetros, carrega agora um título que envolve não só mistério, mas também especulação. A autoproclamada Capital Nacional dos Agroglifos, ou, como outros preferem, a Cidade dos ETs. Desde 2008, o município se tornou um palco anual de visitas estranhas ou que, no mínimo, desafiam a lógica. O caso de 2008, o primeiro registrado no município, aconteceu próximo a uma comunidade pacata conhecida por Toldo Velho. Foi no dia 9 de novembro daquele ano e aconteceu bem próximo ao asfalto, apenas 25 metros de distância, e, segundo testemunhas, media algo em torno de 19 metros de diâmetro. A partir de então, as narrativas de objetos voadores não identificados pairando sobre a cidade só ganharam força. O céu noturno de Ipuaçu teria sido cruzado por luzes enigmáticas e, para alguns moradores mais ousados, visões de naves se aproximando. Outros mais céticos preferiram crer que era apenas uma brincadeira infantil, uma explicação que parecia mais segura diante do desconhecido. O impacto, claro, foi imediato. Cerca de 2.000 visitantes só naquele final de ano de 2008 e no primeiro mês de 2009 transformaram o fenômeno num motor de turismo para a alegria da prefeitura local, atraídos pela simples possibilidade de estar perto de algo além deste mundo. Os círculos em si eram um mistério de precisão, uma das coisas mais intrigantes. Eles apresentavam formas bem definidas e sem qualquer rastro de pneu ou marca humana que pudesse indicar a sua origem. O ufólogo Ivo Ugudol descreveu a composição dos glifos com uma precisão arrepiante. Os círculos eram delimitados por uma faixa com plantas de pé, sem sinais de qualquer amassamento, seguidas por outra faixa de plantas amassadas, derrubadas de maneira uniforme em sentido horário. Em 29 de outubro de 2009, Ipuaçu voltou às manchetes nacionais. Dessa vez, a assinatura em uma plantação apareceu no formato de uma seta, com 44 metros de ponta a ponta. Um sinal maior, mais direcional, como se indicasse algo que ainda não compreendemos. Em novembro de 2010, a história se repetiu. Mais círculos apareceram e, embora a comoção inicial tenha diminuído, perdeu o efeito de novidade, o que aconteceu foi um silêncio carregado de expectativa, que pairou sobre a cidade de forma curiosa. Os moradores, no entanto, mantiveram a convicção. A experiência era a mesma e a presença invisível havia retornado. O ano de 2011 trouxe o pico da complexidade. Em 6 de novembro, uma propriedade a 3 quilômetros do centro revelou 8 círculos, mas não apenas isso. Um desenho em formato de fechadura, ladeado por círculos maiores e menos conectados, desafiou qualquer explicação simples. As dimensões variavam drasticamente, de 1,5 metro a 24 metros. Me diga aí, pensa comigo. Como isso é feito com tanta rapidez sem que ninguém testemunhe nada? A cada nova temporada, antes da colheita, novas ocorrências aparecem em alguma propriedade de Ipuaçu. E, logicamente, a administração da cidade tem lutado para manter esse ar enigmático que foi criado sobre a região, claro, já que atrai turistas. Talvez focar nesse rótulo de Capital Nacional dos Agroglifos, ou melhor ainda, a Cidade dos ETs, seja uma boa alternativa para melhorar as economias da cidade, assim como feito em Varginha, Minas Gerais, que viram na história do ET uma oportunidade para transformar a cidade num ufódromo. Turistas adoram isso e a economia da cidade agradece, sem dúvida. Mas o que aconteceu com o agroglifo mais recente? Bem, para a tristeza dos curiosos e interessados no assunto,
o senhor Ilvo não manteve o agroglifo em sua plantação de trigo. No mesmo dia que foi avisado a respeito do ocorrido, ele providenciou a colheitadeira para colher rapidamente os grãos da parte onde o agroglifo apareceu, justamente para não chamar a atenção das pessoas e evitar que o restante da plantação também fosse comprometido. Ele, pelo jeito, não é daqueles que estão a favor de converter a cidade num ufódromo. E você, o que achou do tema? O que acha dessas possibilidades para você? Como esses agroglifos são feitos? Deixe aí nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.